Nós estamos estudando sobre boas obras. É o capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster. Boas obras segundo as Escrituras, nós temos visto. Boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Não as que, sem a autoridade dela, sem a autoridade da santa palavra, são aconselhadas pelos homens, movidos de um zelo cego, ou sob quaisquer outro pretexto de boa intenção. Nós já vimos isso, mas é preciso que nós entendamos que as boas obras, ela vai além de tudo que o mundo pode oferecer ou considerar de valor. Por exemplo, as boas obras, elas vão além da ética. Elas exigem mais que a própria ética. Ela exige mais que a própria religiosidade. Exige mais que a moral humana. As boas obras, elas são superiores a qualquer conceito ou valor que o mundo tem a oferecer. Hoje nós vamos ver os pontos que nós vamos abordar durante nossos estudos, tá? Ou seja, você foi criado para quê? Vocês poderiam me dizer por qual motivo Deus criou vocês? Sim, o que seria adorar a Deus? Como seria isso? No meu entendimento, seria todos nós reunidos, louvando, cantando e bendizendo o seu santo nome. Sim, ok. As boas obras são isso, não é você servir a Deus. É tudo que você faz no propósito de glorificar a Deus. Louvar, cantar, adorar, ir para a igreja, pregar o evangelho, fazer sua comida de casa, agradecendo a Deus, oferecendo aquele momento a Deus, contemplando a Deus, indo para o seu emprego, sendo um bom patrão, uma boa patroa, sendo um bom empregado, tudo pensando em glorificar a Deus. Eu vou fazer o melhor aqui porque eu quero que Deus seja glorificado nisso que eu estou fazendo. Mas, veja só, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, mostra como foi que Deus criou você. Com que objetivo Deus criou você? Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Deus, ele criou o ser humano com esse objetivo, de se fazer conhecido. Veja que coisa incrível. Deus, ele é invisível. No entanto, ele criou o homem e a mulher, colocou na terra como se ele dissesse assim: olha, eu vou refletir a imagem, o meu ser vai ser refletido nesses que eu criei. Eu criei eles à minha imagem, à minha semelhança. Então, o que Deus está fazendo aqui com Adão e Eva é fazer com que haja um representante na terra de tal natureza, de tal moral, de tal capacidade que quem olhe diga: ali tem Deus, ali reflete Deus, ali passa as referências de quem é Deus. É óbvio que Adão não teria toda essa forma absoluta de representar Deus na sua íntegra, somente Jesus Cristo. Jesus Cristo, como homem, veio e representou Deus, a ponto dele dizer: quem vê a mim, vê o Pai. Então você não vai ter nem interesse assim de ver o Pai, porque você já vai estar vendo. Quando estiver diante dele, você vai estar satisfeito em ver ele, porque é igual a ver o Pai, é igual a ver o Espírito Santo. Mas nós temos esse princípio de refletir a imagem de Deus. E Deus trabalha
em nossas vidas com esse propósito, de fazer com que você, a cada dia, a cada trabalhar de Deus na sua vida, você se pareça mais com Cristo. A imagem de Cristo, tá? Esse é o trabalho de Deus. Ser imagem de seu Criador na ordem criada, procriar a partir do ninho familiar, exercer domínio sobre os seres inferiores e a natureza, cumprir o papel de administrador sob o comando do Senhor da criação, trabalhar como preservador, organizador e reprodutor das vidas naturais, vegetais e animais, ser mordomo fiel do Criador, prestar culto formal e ergológico ao Senhor da glória. E aí você observa que você tem que ter três responsabilidades, 3 compromissos aqui na terra para com o Senhor. Compromissos esses que envolvem toda a tua vida. Envolve a tua vida social, envolve a tua vida do trabalho, envolve a tua vida do lazer, envolve a tua vida espiritual. Então, você, como um todo, tem que estar glorificando a Deus. Tem que estar prestando esse serviço a Deus. Não é só o espiritual, não é só vir para a igreja. O cultural, social. E o espiritual. Mas vamos ver, observe. No mandato cultural, se você abrir Gênesis capítulo 2, versículo 15, você vai entender o que é o mandato cultural. A ordenança que Deus deu a eles no sentido cultural. Gênesis 2,15 diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? E ele cumpriu. Não? Ou ele não cumpriu antes da queda? Ele cumpriu antes da queda? Eu acho que não. O papel dele era fazer o quê? Cultivar e guardar. Ele guardou o jardim? Quem entrou no jardim sem merecer? A serpente. O que era para ele ter feito? Expulsar. Ele era o guarda do jardim. O guardião do jardim. Ele só não... A mulher também. Ele só não permitiu que a serpente entrasse, como ele assistiu de camarote o que Eva estava fazendo ali. Então ele não guardou o jardim. Ele estava do lado de Eva, deixou Eva conversar, deixou Eva ser enganado e depois esperou Eva entregar a ele, certo? Depois eu vou trazer, se vocês tiverem outra tradução de Bíblia em casa, pode ser que vocês encontrem uma que diz que Adão estava do lado de Eva, quando Eva estava conversando com a serpente. E aí, o mandato cultural aborda isso, o trabalho e o zelo e o cuidado, não é? Você trabalha, mas você também preserva. Você constrói, mas também você mantém aquilo intacto. E aí no versículo 28, você vê Deus dizendo assim: e Deus abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Então, o homem deveria dominar sobre a criação. Veja, hoje o homem faz isso. O homem dominou sobre a criação. Existe carro, existe avião, tecnologia, luz, tal. Isso é o homem cumprindo o mandato cultural. Oi? O homem é a coroa da criação. E aí você observa, ainda no mandato cultural, tem essa partezinha aí que você precisa prestar atenção. Gênesis capítulo 2, do 8 e 9, que diz assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar
toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja, por que Deus colocou árvores agradáveis à vista e boas para o alimento? Por quê? Não só isso. Para dar prazer ao homem. Porque se fosse só para se alimentar, ó, o irmão, eu gosto assim. O irmão Osmar vai querer que vocês, cada um fale o que falaram. Diga aí, Altamir. Não, tanto dá prazer, né? Como ele se alimenta as terras. E é uma árvore prazerosa, mas não escolheu a mulher. É. E aí, irmão Lorivaldo, o que o senhor acha? Porque Deus deu árvores agradáveis à vista e boa para alimento? Porque ele podia ter simplesmente dado alimento sem sabor e sem ser agradável à vista. O homem ia comer porque senão morria, mas não sentiria prazer. Por que Deus deu isso? Porque tem árvore, ela dá um fruto gostoso, saboroso. Quando a pessoa vê, vai, tira daquele fruto, sabe que ela é saborosa e boa. Já tem árvore que ela é boa para se comer, mas ela não tem um gosto saboroso, não é uma árvore muito boa para ser colhida. Serve de alimento. Falta da outra. Isso, serve de alimento. O prazer e o sabor foi algo particular de Deus. De Deus dizer assim, olha, o trabalho de vocês vai ser recompensado com prazer. Vocês vão sentir prazeres à medida que vocês colhem o fruto do trabalho de vocês. O versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis diz assim: e disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Mas observe que ele, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que esses alimentos darão prazer a você. Concluímos então que o mandato cultural diz respeito também a você desfrutar dos prazeres que você pode. Quando você só trabalha e junta dinheiro, você está pecando. Quando você não desfruta dos frutos desse trabalho, quando você não pega a sua família e gasta esse dinheiro em coisas que dão prazer, é lógico, permissão, né, que são permitidas pelas Escrituras. Quando você não tem lazer, não tem prazer, não se diverte, não procura coisas agradáveis, você está quebrando o mandato cultural. Porque o mandato cultural é você trabalhar, mas é também você usufruir dos frutos, dos deleites que esse trabalho pode trazer. E aí também nós vamos estudar sobre o mandato social. Observe, existe o mandato social, mas veja que coisa interessante. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por que deixa? Não é o mandato social? E o social não é você socializar? E se você casa e vive com os pais, e depois os seus filhos casam e vivem com você e com os avós, quanto mais tiver, mais socialização não vai existir? Por que então deixa? Dê ali, irmão. Pra quem é que está? Altamir, né? Não, vai, tu é mais rápido, Altamir. O irmão, leva ali, Altamir. Sim, pode falar. Não é porque é uma nova família? Jesus Cristo mandou o homem e a mulher formar uma nova família? É, uma nova família. Agora observe que isso significa que o mandato cultural, ele tem dois contrapontos. Ele tem o mandato social, quer dizer, tem o ponto da separação. Veja que interessante. Eu cumpro o meu mandato social quando eu me separo.
E eu cumpro o meu mandato social quando eu me uno. Então você se separa dos seus pais e se une à sua esposa. É uma separação também do conforto, sabe, do comodismo. É como se você fosse expandir a família, saindo de dentro dela. Você sai dos seus pais, faz como a irmã Betânia disse, constitui uma família, seus filhos constituem outra família e ali se estende. É justamente isso que Deus queria, que a terra se enchesse. O versículo 28 do 1 diz: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Então tem que haver essa separação. Essa separação exige também uma separação do conforto, do comodismo, da responsabilidade. Você vai unificar o social com o cultural. Porque se você fica com os seus pais lhe sustentando, você não cumpre o mandato cultural. Você está só cumprindo o social. À medida que você deixa os seus pais e se une à sua esposa, agora os dois vão ter que trabalhar para se sustentar. E os dois, nessa unificação aí, vai fazer com que eles cumpram o mandato social também. O social e o cultural. Certo, irmão? E aí depois vamos ver também o mandato espiritual. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E aí é o mandato espiritual. Os dois tinham que obedecer a Deus, né? Cumprir esse mandato. Esse era o culto deles a Deus. Não fazer aquilo num culto que Deus proibia. Certo, irmãos? E é interessante que Eva não cumpriu, porque ou ela não entendeu o que Adão ensinou a ela a respeito desta ordem, ou ela, de má fé, distorceu essa ordem. Porque ela disse duas mentiras para a serpente. Ela tanto acrescentou a palavra de Deus, quando ela também retirou, não é, da palavra de Deus. Quando a serpente diz: é assim que Deus disse, que você não deve comer nenhum dos frutos. Ela disse: não, é da árvore que está no meio do jardim. Deus disse: nem tocareis, nem comereis dela. Então veja, ela omitiu a verdade, porque Deus não disse da árvore que está no meio do jardim. Deus disse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela vocês não podem comer, não. Então ela omite essa palavra mal, como que para... Tipo as pessoas hoje, até na pregação hoje, se omite a palavra pecado, se omite palavras que podem incomodar o público. Eva fez isso. Eva disse: não, da árvore que está no meio do jardim, porque é muito pesada essa palavra, a árvore do bem e do mal. E ela omite. Aí depois ela acrescenta: disse Deus, não tocareis, nem comereis. Que mentira! Deus disse: só não comerás. Então ela não presta o culto a Deus em conhecer a palavra como realmente Deus a ordena. Consequentemente, ela cai. Certo, irmãos? Alguma dúvida, algum acréscimo, algum questionamento? Porque eu quero que os irmãos me tragam semana que vem qualquer texto que represente um desses três mandatos. Qualquer ordem das Escrituras, no Novo ou no Velho Testamento, que trate de qualquer um desses mandatos, ou espiritual, ou cultural, ou social. Ô Caleb, tu já ora? Hã? Sim. Pega aí. Fala aí, do início. Gênesis, e no início eles falavam uma só língua na
vale, e inventaram de construir aquela torre para ligar a terra ao céu. Não no acomodismo, né? Para que não fosse espalhar, não precisasse que ficar disperso uns dos outros. Foi quando Deus desceu, confundiu a língua deles, espalhou ele na face da terra, então eles foram cumprir com o mandato cultural. Espalhar, Muito bem, Deus fez com que eles cumprissem um mandato cultural à força, não é? Eles queriam se unir ali, se isolar ali, fazer uma torre que alcançasse os céus e viver ali. Deus disse, não, vocês vão se espalhar, como o mandato cultural exige, não é? Então Deus, foi boa essa observação do irmão Lorivaldo, porque quando o homem vai destruir a natureza, não cumprindo alguma coisa, Deus age soberanamente, forçando-os a preservarem a natureza, não é? Irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Caleb já ora, João. Então, João, ora por nós, se Caleb não quiser orar. Dá a João aí. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Agradecer esse culto maravilhoso a Ti, meu Deus. Amém, Senhor. Que Deus possa nos levar para casa na Tua santa paz. Amém, Senhor. Abençoe uma semana de paz, saúde. Que Deus possa, aquelas pessoas que não estão aqui na Tua casa, Deus, que Deus possa tocar no coração. Amém, Senhor. Graças a gente volta, porque aqui é a casa do Pai, Senhor. Amém, Senhor. Precisamos estar louvando e agradecendo o santo nome, Jesus. A gente te agradece, Senhor, por tudo, Senhor. E agradecer a Deus por estar aqui de volta. Amém, Senhor. Abençoe a todos que tenham uma semana na santa paz do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Pronto, irmãos, podem se cumprimentar.